capítulo 9 do livro de Gênesis. E nós leremos os versos 20 a 29, livro de Gênesis, capítulo 9, versos 20 a 29. Os irmãos encontraram? Farei a leitura da palavra do nosso Deus. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, e bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cam, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos, e morreu. Vamos orar. Santo Deus, poderoso Pai, diante da sua palavra estamos e suplicamos ao Senhor, fala conosco, ó Pai. Fala aos nossos corações. Fala com a tua igreja nessa manhã. Ó Deus, te pedimos que o teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, para que possamos compreender a passagem que lemos, mas não apenas compreender, ó Deus, com a mente, mas que os nossos corações sejam transformados, e nossas vidas sejam transformadas pelo poder da tua palavra. Ó Deus, eu também peço pela minha vida, ó Deus, pecador que sou, e te suplico, ó Pai, nessa hora que eu seja instrumento nas suas mãos, para trazer a tua palavra com fidelidade, ó Pai. Ó Deus, continua nos abençoando. É no nome de Jesus Cristo, seu Filho, que nós pedimos e desde já agradecemos. Amém. Meus irmãos, nós não podemos criar expectativas muito altas sobre as pessoas. Não devemos criar expectativas além daquilo que elas são de fato. E é muito comum que a gente crie essas expectativas. Acaba sendo natural, com o passar do tempo, conforme nós vamos nos relacionando com algumas pessoas, nós vamos criando admiração, vamos criando respeito, e às vezes nós colocamos acima de um patamar comum, e às vezes até a temos como deuses, como alguém que nós plenamente confiamos e não filtramos nenhuma das informações, recebemos tudo que elas nos dizem. Fazemos assim com algumas pessoas. Mas se há algo que a experiência da vida nos ensina, é que certamente nós vamos nos decepcionar em algum momento. As pessoas são pecadoras. As pessoas, ainda que possam ser virtuosas em muitas áreas da sua vida, ainda são seres humanos, são pecadores. Há um ditado popular que diz que nunca conheça seu ídolo de perto. Isso se refere a artistas que gostamos, a pessoas que admiramos. E há uma história dentro desse contexto que ficou conhecida na internet há algum tempo atrás, que é a história de Felipe Massa e Ayrton Senna. Felipe Massa conta que, quando ele tinha aproximadamente entre 7 e 8 anos de idade, ele estava num restaurante com seus pais e alguns amigos,
e de repente chega Ayrton Senna num barco. E aí o garçom do restaurante diz, olha, Ayrton Senna está chegando. E eles então se preparam, pegam papel e caneta, e ele então corre em direção a Ayrton Senna, que estava acompanhado de uma mulher naquela ocasião. E Felipe Massa diz que quando chegou perto de Ayrton Senna não lhe deu a atenção que ele esperava, e muito menos o autógrafo que ele foi buscar. E ele ficou muito decepcionado com aquilo, e aquilo marcou ele profundamente. E ele conta essa história até hoje, diz que aquilo foi muito ruim para ele. Tanto é que hoje ele diz que não consegue mais negar autógrafo, especialmente para as crianças. Ele faz questão de autografar. E ele conta também um outro episódio, no qual ele estava com Schumacher, na Espanha, e eles estavam num furgão, e Schumacher estava dirigindo o furgão, e eles pararam num lugar na Espanha, e aí as pessoas vieram para receber Schumacher, e Schumacher, como um bom alemão, caloroso, para não dizer o contrário, sério estava e sério ficou. E o pessoal batendo na porta do carro, e crianças, e Felipe Massa do lado dele, e ele disse que já não aguentava mais, ficou agoniado, e disse, Schumacher, por favor, atenda esse pessoal, dê autógrafo, pelo menos as crianças. E ele disse que Schumacher então abriu, autografou ali o boné das crianças e algumas das outras pessoas. E quando terminou, eles saíram dali, e aí Felipe Massa contou a história dele com Senna. E ele disse que Schumacher gostou de ter sabido daquela história, e como aquilo mexeu com Felipe Massa, e como ele usou aquilo para convencer também o Schumacher para dar o autógrafo. Mas, meus irmãos, não é incomum histórias nesse meio de artistas que admirávamos e descobrimos que eles eram ou arrogantes, ou eles foram grosseiros, e nós ficamos decepcionados com essas pessoas. Você que é casado, uma das primeiras lições que o casamento ensina é que o nosso cônjuge não é perfeito. Todos nós já passamos por alguma decepção no nosso relacionamento conjugal. A pessoa não era exatamente aquilo que nós esperávamos, não porque ela nos enganou, mas às vezes nós criamos expectativas altas demais nas pessoas e esperamos que elas nos atendam naquilo que nós mesmos criamos. E nós então nos decepcionamos. Quem é sócio de empresa ou já foi sócio sabe como as sociedades muitas vezes funcionam. Não são poucas as histórias de sócios que se desentenderam e pessoas que eram amigas perderam a amizade por causa disso. Na igreja também não é diferente, meus irmãos. Ainda que somos servos do Senhor Jesus Cristo, estamos buscando ao Senhor a cada dia, mas nós também somos imperfeitos. E uma hora nós decepcionamos um ao outro. Uma hora nós veremos a realidade do pecado e o poder destrutivo do pecado, que pode transformar, irmãos, pessoas que são altamente piedosas, grandes homens de Deus, e eles também podem cair, como é a história que nós veremos em breve. A Bíblia está cheia desses exemplos de homens fiéis que falharam, que caíram. E a Bíblia talvez seja um dos poucos livros, ou talvez o único livro, que faz questão de mostrar o defeito dos seus heróis, de forma real. E há intencionalidade nisso, porque o que Deus quer nos mostrar é que só há um que pode salvar, só há um que é perfeito. Os outros, ainda que possam ser grandes homens e mulheres de Deus, são seres humanos. E a história que nós veremos aqui com mais detalhes é a história desse gigante que é Noé, um grande homem de Deus, homem que é tido como pregador da justiça, o único fiel de sua geração, mas Noé também falhou, Noé também caiu, como todos nós estamos sujeitos, e ele como ser humano que era, não é diferente, e ele também certamente falhou com o seu Deus. Meus amados, para a gente entender melhor aqui essa passagem, precisamos lembrar que o livro de Gênesis, escrito por Moisés, e ele foi escrito muito provavelmente enquanto eles estavam ali caminhando pelo deserto, naqueles 40 anos do deserto,
e aproximadamente no ano 1400 antes de Cristo. Ainda que os acontecimentos relatados aqui remontem à origem do universo, certamente Moisés não estava lá para escrever o que estava acontecendo. Deus o revelou, né? Deus mostrou esses acontecimentos a Moisés, né, na sua inspiração. E Moisés, durante essa caminhada no deserto, né, vai escrever o Pentateuco inteiro, não só o livro de Gênesis. Então, aproximadamente nessa data que ele escreve, entre mais ou menos os anos 1400. E ele escreve, irmãos, num contexto, né, muito interessante, porque aqui é bem provável que Moisés estivesse ali na planície de Moabe, né, já prestes a entrar à terra prometida. Então, Moisés vai reunir o povo ali, e o livro de Deuteronômio vai falar sobre isso. Ele vai registrar os discursos de Moisés. Na verdade, o livro de Deuteronômio é esse registro dos discursos de Moisés à nação de Israel, quando eles já estavam ali perto de entrar. E o intuito, então, era justamente mostrar a Israel qual era a sua verdadeira origem, quem era o verdadeiro Deus, né, como eles foram criados e a cosmovisão correta em relação ao mundo e às coisas. Porque precisamos lembrar que eles passaram 430 anos escravos no Egito. O conhecimento que eles tinham sobre Deus não era um conhecimento que estava ainda registrado e documentado, como será visto depois, com Moisés recebendo a lei, as tábuas da lei, mas era um conhecimento passado de pai para filho, a tradição oral. Então, certamente, muita coisa, né, se perdeu por ali, mas aquilo que era essencial, a revelação, né, nós sabemos que Deus preservou, porém, havia ainda muita mistura, né, com a religião egípcia e das nações ali ao redor. Então, era necessário que Moisés trouxesse qual era a verdadeira religião, quem era o verdadeiro Deus e qual era o nosso verdadeiro propósito. O intuito também era mostrar aos israelitas que estavam prestes a possuir a terra prometida, de que aquela terra, na verdade, pertencia a Deus. Porque Deus é o Criador da terra, né, e de todas as coisas. E que aquela terra que aqueles povos estavam habitando, elas foram prometidas, né, por Deus aos antepassados, por meio de aliança. Então, era Moisés convencendo aqueles israelitas a dizer o seguinte: olha, vocês podem entrar, vocês precisam se apossar dessa terra, porque elas, na verdade, pertencem a nós, pertencem ao nosso Deus, é a nossa história, é o nosso povo, é a nossa terra. Então, Moisés escreve com esse intuito. A passagem que lemos, irmãos, então, o capítulo 9, o contexto dela é o contexto é o final da história de Noé. Noé é relatado aqui como uma espécie de segundo Adão, porque Deus havia destruído o mundo, né, com o dilúvio, e depois, quando o dilúvio termina, e é isso que o capítulo 9 registra, Noé saindo da arca. Se nós observarmos o versículo 1, o que Deus diz a Noé é praticamente aquilo que Deus disse a Adão. Olha o que diz aí o verso 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Exatamente o que ele havia dito a Adão, lá no início do mundo também. Então, nesse novo mundo, né, Deus havia ali restaurado o sistema, né, fez uma formatação ali na terra, né, e agora trazendo Noé como um segundo Adão e recomeçando tudo de novo. E ele então vai trazer o mesmo mandato. Isso significa que a estrutura que Deus criou permanece, né? E então nós vamos ver dois ajustes nesse novo mundo, nesse mundo reiniciado ali. E os ajustes são quanto à dieta, né? Porque Deus agora vai dizer a Noé que eles podiam comer dos animais. Até então, a dieta era das ervas, né, como mantimento, foi o que Deus disse a Adão. E aqui, no capítulo 9, Deus diz que Noé podia agora se alimentar, né, dos animais. E uma outra coisa que nós vemos aqui também, diferente do início, lá com Adão, é que
há agora a implementação da pena capital. Então, a pena de morte é instituída por Deus, certamente por causa da maldade do homem, do seu coração maligno. Deus, então, demonstra agora que a vida é valiosa, a vida do ser humano é valiosa, e ele vai concretizar isso com a implementação da pena capital. E, por fim, ele vai fazer a ratificação da aliança, naquele episódio conhecido do arco, que nós chamamos do arco-íris, mas é quando Deus ratifica a aliança com Noé, prometendo não mais destruir a terra com águas. Então, que eles ficassem tranquilos, que o Deus da aliança preservaria eles e não mais destruiria eles. Essa é basicamente o que está acontecendo, e os versos 18 e 19, nós vamos ver a apresentação dos filhos de Noé. Que ele diz: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. E ele vai trazer uma informação interessante aqui, quando ele diz: Cã é o pai de Canaã. E Moisés faz isso intencionalmente para mostrar que Canaã é quem gerou aquelas nações que eles estavam ali prestes a conquistar, os cananeus, os girgazeus, os jebuseus e todos aqueles povos que estavam ali como inimigos de Israel. E então, verso 19, são eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Ou seja, a partir dali, todos nós, de alguma forma, somos descendentes ou de Sem, ou de Cã, ou de Jafé. Pelo menos etnicamente falando, dali se povoa toda a terra. Vamos então para o nosso texto aqui, irmãos, que vai tratar especificamente do seguinte, do pecado de Noé e a resposta dos seus filhos. Esse é o tema da passagem, e podemos dividi-la em 4 estágios aqui. O primeiro deles, nós vamos ver o pecado de Noé, versos 20 e 21. O verso 22, nós vamos ver a resposta dos filhos de Noé. O verso 24, nós vamos ver então Noé trazendo uma profecia quanto ao que aconteceria em relação à história da redenção. E, por fim, versos 28 e 29, um relato final sobre a vida de Noé. E esse é o texto da nossa exposição nessa manhã. Os versos 20 e 21, irmãos, nós vamos ver aqui o registro do pecado de Noé. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Então, o que vai acontecer agora é que Noé, saindo da arca, e provavelmente aqui, irmãos, já se passou algum tempo. Isso aqui não é imediato a saída da arca, mas já havia Noé se estabelecido ali junto com os seus filhos e seus netos. Então, algum tempo se passou desde que eles saíram da arca até ele plantar essa vinha. E aí diz que ele planta essa vinha. Aqui é bem provável que seja o início do cultivo da uva e da fabricação do vinho. Até então, essa atividade não era registrada na Escritura, pelo menos, mas aqui o texto nos mostra como sendo Noé criando algo novo, essa plantação e o cultivo de uvas e a fabricação de vinhos. E ele então vai beber desse vinho, e acontece que Noé se embriaga com esse vinho que ele faz, e depois ele vai ficar nu dentro da sua tenda. E aqui nós vemos 2 pecados que Noé cometeu. O primeiro deles, o pecado da embriaguez. Como nós sabemos, irmãos, a Bíblia ela é muito clara em relação ao consumo do álcool. A Bíblia não proíbe nem condena o álcool por si só, mas ela condena veementemente a embriaguez. E ela mostra os pecados da embriaguez. E mais, a embriaguez é um pecado que nos leva a outros pecados, como foi o caso de Noé aqui. Então, Noé embriagou-se e, consequentemente, ficou nu na sua tenda. A nudez também era algo que não agradava a Deus, é algo vergonhoso diante de Deus. E esse episódio aqui, irmãos, ele faz uma ligação muito próxima do que acontece com Adão.
Adão também tomando do fruto proibido, né? Ele cai em pecado, descobre a sua nudez e busca então ali folhas de figueira para se cobrir. E Deus então vai trazer depois vestimentas adequadas para Adão. E Noé, semelhantemente, comendo do fruto, também caiu, se embriagou, né? E esteve também nu diante de Deus. E ele então, nesse pecado, meus amados, ele vai afrontar a Deus. Ainda que Noé fosse um homem justo, né, um homem íntegro, como nós vimos na leitura aqui do capítulo 6, mas Noé, como ser humano, falhou, irmãos, e ele caiu nesse pecado, nesses dois pecados. E isso mostra, Moisés faz questão de mostrar esse episódio, irmãos, justamente para que a gente entendesse que, ainda que Noé fosse um homem fiel, fosse um mediador da aliança, mas ele ainda não era o mediador perfeito. Ele ainda não era, aquele que viria. Ele ainda não era, o filho da promessa que Deus fez a Adão. Noé, ainda que justo, era um homem como um de nós. E Moisés faz questão de registrar isso para mostrar à nação de Israel que ainda não era o Messias prometido, ele ainda não havia chegado. Ele também faz isso, irmãos, para mostrar o quanto o pecado é destrutivo, que até mesmo homens fiéis e justos podem cair. E isso era uma advertência à nação de Israel, que estava ali prestes a entrar na terra prometida, e Deus estava dizendo para eles: não se misturem com eles, não convivam com eles, nem façam as mesmas práticas deles. Porque ainda que vocês sejam fiéis e povo de Deus, vocês também estão sujeitos à queda. E vocês podem acabar caindo em pecado. Então, Moisés registra isso para trazer um alerta também à nação de Israel que estava ali, prestes a entrar na terra prometida. Isso aqui, irmãos, nos mostra a necessidade, então, de uma intervenção sobrenatural para salvar o homem. Nem mesmo uma catástrofe natural é suficiente para tirar o pecado do mundo. Deus destruiu a terra, parcialmente ali com o dilúvio. Mas nem isso foi capaz de tirar o pecado do mundo. Só há uma forma do pecado sair do mundo: uma intervenção sobrenatural. A vinda do Messias, o mediador perfeito. Somente ele pode tirar o pecado do mundo. Não há desastre natural, não há nada, nenhum juízo, que possa vir da parte de Deus nesse sentido, que livre o mundo e o ser humano do pecado. Somente Cristo, o Filho de Deus, pode livrar o mundo do pecado. E Noé, então, ainda que justo, estava debaixo dos efeitos do pecado, assim como eu e assim como você, meus irmãos. Ainda que sejamos salvos por Cristo, fomos redimidos por Ele, mas nós ainda estamos debaixo dos efeitos do pecado. Nós ainda somos pecadores, nós ainda falhamos, nós ainda caímos. Por isso, essa passagem também deve servir de advertência para nós, como nós temos vivido diante de Deus, como nós temos cuidado da nossa vida espiritual. Não pense que você é forte demais, não pense que você já aprendeu demais, não pense que você conhece a Deus o suficiente para agora viver sua vida cristã tranquilo. Nós precisamos estar sempre aos pés de Cristo, aos pés do nosso Salvador, entendendo que precisamos dele. Esse texto também nos mostra agora a resposta dos filhos de Noé. Como eles responderam então ao pecado do pai? Nós vemos que Cã, o verso 22 aí, observe, diz aí, Cã, mais uma vez Moisés registra, pai de Canaã. É intencional, mais uma vez ele quer mostrar, olha, Canaã é o pai dessa nação que está aí para a gente conquistar, esse povo que é maldoso. E agora ele vai registrar o pecado de Canaã. E ele diz: vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então, quando a gente olha para o texto, às vezes a gente não entende qual foi o pecado de Cã. O que foi que Cã fez exatamente? E quando a gente viu aqui depois a maldição que Noé vai trazer sobre Canaã, a gente diz: o que foi que ele fez de tão grave a ponto de Noé amaldiçoá-lo de tamanha forma?
A questão aqui, irmãos, é que a nossa tradução em português, ela não nos ajuda muito nisso, mas o verbo que está aqui traduzido como vendo, né, a nudez de Noé, a ideia do texto hebraico aqui é de um olhar detido, é de alguém que parou, olhou e contemplou. É um olhar detalhado, não é apenas alguém que passou a vista, mas é alguém que parou e ficou ali contemplando aquilo. Então, o que aconteceu na verdade é que Cã entrou na tenda de seu pai, viu a sua nudez e parou e ficou contemplando a nudez do pai. Alguns estudiosos dizem que ver a nudez aqui seria uma espécie de eufemismo para relação sexual, como se Cã tivesse abusado sexualmente do seu pai. Ainda que isso seja uma interpretação possível, mas não é essa a ideia do texto aqui. O texto por si não sustenta, a ideia de que foi algo nesse sentido. Mas, ao que parece, é que Cã tinha um desejo, talvez, homossexual pelo seu pai. Algo nesse sentido. Alguns estudiosos vão entender essa passagem dessa forma, como se ele tivesse um olhar malicioso, desejando o pai. A verdade, irmãos, é que o texto não nos traz com clareza exatamente, mas algo que nós podemos entender aqui é o seguinte: o olhar de Cã foi um olhar maldoso, foi um olhar lascivo, não foi apenas uma passada de olho. Ele contemplou ali o seu pai na sua nudez. E pior ainda, ele não só faz isso, como ele vai fazer saber a seus irmãos, ele vai levar para seus irmãos essa informação. E aqui mostra a quebra do 5º mandamento. Ainda que a lei não tivesse sido entregue ao povo de Israel, mas o apóstolo Paulo nos diz que a lei de Deus está implantada no nosso coração. Então, a lei de Deus, ainda no coração do homem, certamente ele havia quebrado aqui o 5º mandamento, porque ele expôs a seu pai. Então, ele não só contempla a nudez do pai, como ele vai expor isso aos seus irmãos. O que deveria ter acontecido, na verdade, é que Cã, ao ver a nudez do pai, ele deveria ter buscado cobrir o pai, não dito nada e preservado a honra do seu pai. Mas não foi assim que ele agiu. Olha agora qual é a resposta, o verso 23 aí, dos outros irmãos de Sem e de Jafé. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Uma atitude completamente diferente agora. Então, quando eles ficam sabendo do que aconteceu com seu pai, eles não vão fazer saber a outros. Ao contrário, eles vão honrar seu pai. Eles então vão colocar uma capa, vão entrar de costas e, sem olhar para a nudez do pai, vão cobrir o pai. Era isso que Cã deveria ter feito. Coberto o seu pai e evitar que a sua vergonha fosse exposta ali, diante dos seus irmãos. Então perceba a diferença da atitude virtuosa de Sem e de Jafé, mostrando a diferença do caráter. E Moisés vai fazer isso porque, mais uma vez, ele quer pontuar para os israelitas: esse é o caráter das nações que estão aí ao redor. Eles são maliciosos, eles são maus. É isso que eles fazem com aqueles que são justos, os expõe ao ridículo. E então, o verso 24 ao verso 27, nós vamos ver a profecia que Noé vai trazer sobre os seus filhos. E aqui, meus irmãos, nós vamos perceber que os patriarcas, eles sempre vão agir dessa forma. Pode observar que os patriarcas, aqueles que eram mediadores de aliança, eles sempre vão chamar os seus descendentes e abençoá-los. Noé vai fazer isso com seus filhos, Abraão vai fazer isso com Isaac, Isaac vai fazer isso com Jacó, e Jacó com seus filhos e com seus netos,
e assim por diante. Davi também chama Salomão e também vai falar da bênção. Então, esse era o modus operandi, né, dos mediadores de aliança, os mediadores do pacto que Deus levantou. E Noé inicia aqui essa prática. E ele então chama seus filhos. Verso 24 diz assim: despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço. E disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então, muito provavelmente, Sem e Jafé contaram a Noé o episódio que havia acontecido ali. E Noé, então, ao despertar, né, do seu vinho, como nos diz aqui o texto, ele vai chamar seus filhos e chama Canaã e diz: maldito seja Canaã, servo dos servos a seus irmãos. E a pergunta que surge aqui: por que Canaã e não Cã? Quem pecou contra Noé foi Cã. E por que a maldição recai sobre Canaã? O texto não nos informa isso, irmãos. O que é mais provável aqui é que, assim como Cã era o filho mais moço de Noé, Canaã era também o filho mais moço de Cã. Então Noé fez então recair a maldição sobre ele, por ser também o filho mais moço do seu filho Cã. Uma outra coisa também aqui é que provavelmente Canaã já devia demonstrar esse tipo de caráter malicioso na sua vida. Então por isso Noé vai trazer a maldição sobre ele e não sobre Cã diretamente. O que é mais provável é que seja uma dessas coisas, irmãos. O texto não nos informa, mas fato é que Canaã, sendo filho de Cã, malicioso também como seu pai, e é também aquele que originou aquelas nações que estão ali prestes a Israel conquistarem. Moisés quer reforçar mais uma vez: eles são um povo mau, eles são um povo irreverente, não honra seus pais, não honra aqueles que estão sob a sua autoridade, eles não amam, eles fazem o mal aos justos. Esse é o ponto aqui. E aí a maldição dele é que ele seja servo dos servos, ou seja, se já ser servo, escravo já era humilhante, ele é escravo do escravo. Então essa é a profecia que Noé vai trazer sobre seu filho. Aqui também ele vai falar agora com Sem. Olha aí o verso 26. E ajuntou: bendito seja o Senhor de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então, Deus agora, quando vai falar com Sem, ele se refere ao Deus da aliança, ele usa a palavra Senhor. E o Senhor aqui é Yahvé, é uma referência ao Deus do pacto, ao Deus da aliança. Isso significa, irmãos, que Sem seria aquele por quem Deus daria continuidade ao pacto. Aqueles que dariam, continuidade às instituições de Israel, à adoração, à lei, e é deles que vêm os semitas, os judeus, e de onde vem Cristo, nosso Senhor. E, por fim, ele vai engrandecer, abençoar a Jafé, e diz: engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. E aqui Deus traz uma bênção traz uma bênção para Jafé, a ideia é que ele fosse grandioso, espaçoso. Jafé significa isso, espaçoso, alguém de território grande. E os jafetitas são aqueles povos que habitarão ali na região da Ásia Menor, e na região do que nós conhecemos hoje como a Europa. Então, e quando é que essas profecias se cumprem? Primeiro, a profecia contra Canaã, ela vai ser cumprida, pelo menos parcialmente, quando Israel conquista a terra prometida sob Josué.
Mas é importante lembrar, irmãos, que essa servidão de Canaã, ela não é necessariamente física, mas é também e principalmente espiritual. E aqui eu preciso trazer uma informação importante aqui. Quando Adão pecou lá no Éden, lá no capítulo 3, os irmãos lembram que Deus vai falar com a serpente e vai trazer uma inimizade, ele vai impor uma inimizade entre a serpente e a mulher, entre o descendente da serpente e o descendente da mulher. A partir dali, irmãos, vai haver uma tensão entre o descendente da mulher, que são os filhos de Deus, os filhos da aliança, e os descendentes da serpente, que são os ímpios. E isso fica logo claro no episódio de Abel e Caim, quando Caim mata seu irmão Abel. E o apóstolo João, na sua primeira carta, diz que Caim era do maligno. Então, a tensão entre os descendentes da serpente e o descendente da mulher vão permanecer até a volta de Cristo. A tensão que há entre crentes e descrentes, aqueles que tentam destruir a igreja, aqueles que amam ao Senhor. E aqui então, quando Noé traz essa maldição sobre Canaã, ele está falando dessa tensão justamente, porque a descendência de Canaã, ela vai ser serva não só fisicamente, porque Israel vai conquistá-los por um tempo, mas eles não conquistam todos os descendentes de Canaã, porque Canaã teve 4 filhos, e, por exemplo, o seu filho mais velho, que é Cuxi, que dá origem aos egípcios, os babilônios, Israel nunca dominou o Egito e a Babilônia. Porém, é uma servidão espiritual. E isso acontece, irmãos, quando em Cristo ele pisa e derrota a semente da serpente. E eles então servem, eles ficam subjugados, como o apóstolo Paulo vai falar depois, que na cruz Cristo expôs à vergonha as potestades e os principados. A bênção de Sem, ela é cumprida em Cristo, as bênçãos do pacto, através dele nós vemos Cristo, que é o maior dos semitas, aquele que derrota Satanás, derrota o pecado e vence, nos dando a vitória também à igreja. É assim que se dá a bênção de Sem. E Jafé, irmãos, onde é que isso vai se concluir e se cumprir? As bênçãos que Deus traz a Jafé serão cumpridas no Novo Testamento, quando o Evangelho vai ser pregado a todas as nações, e Paulo, um semita, vai levar a palavra de Deus à Ásia Menor, às regiões ali conhecidas como Europa, e o Evangelho vai chegar até eles. E então, a partir deles, eles agora se achegam às tendas de Sem. Em Cristo, nós nos achegamos às tendas de Sem. Quando Paulo prega o Evangelho aos jafetitas, aos gentios, que somos nós somos achegados às tendas de Sem. E se cumpre então, irmãos, o pacto de uma forma geral, porque a grande promessa de Deus é: e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo, e habitarei no meio deles. João, no seu evangelho, diz: e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele se encarnou e tabernaculou entre nós, ou seja, montou tendas. O tabernáculo do Antigo Testamento, irmãos, era uma tenda enorme. O templo é a evolução dessa tenda. E a igreja é a evolução desse templo. Nós somos o templo do Senhor, onde Deus habita e se cumpre as promessas do pacto. E nós então somos achegados às tendas de Sem, as tendas de Cristo, que é o grande semita. E por fim aqui, irmãos, nós vemos o relato final. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Isso aqui é importante notar porque, ainda que ele viveu muito, foi um homem longevo, 950 anos, porém, aconteceu com Noé o que é o fim de todo homem, e morreu. Todos nós morreremos um dia. A morte é o salário do pecado. A morte é a consequência do pecado.
E nós, ainda que recebemos vida da parte do Senhor, mas nós morreremos fisicamente algum dia. A não ser que Cristo volte antes e já nos leve junto com Ele. Mas até lá, irmãos, todos morreremos. Essa é a sina da humanidade. Algumas aplicações aqui para nós, irmãos, além das que nós já vimos. Primeiro que esse texto nos mostra é que o pecado é pop, e o pop não poupa ninguém, como já diriam os engenheiros do Havaí. O pecado não poupa ninguém. Todos nós estamos sujeitos à ação destruidora do pecado. Até mesmo Noé, um homem justo, um homem pregador da justiça, o homem que é dito que pregava pelo Espírito de Cristo a sua geração, o único fiel de uma geração inteira, durante 120 anos, Noé pregou o Evangelho e as pessoas não o ouviram. Noé, que está lá registrado na galeria da fé, na carta aos Hebreus, como aquele que creu nas promessas de Deus, num evento que ninguém nunca tinha ouvido falar, que era um dilúvio, uma chuva. Não havia chuva sobre a terra. Mas Noé creu nisso. Mas até mesmo homens como Noé podem falhar. Até os gigantes tombam. Até os gigantes caem. Noé, Moisés, Davi, Pedro, todos esses homens que nós temos como homens de fé, alicerces, muitos como exemplos de fé, mas caem, porque são homens. Todos nós tombamos um dia, caímos. Todos nós tropeçamos. A nossa confissão de fé nos diz isso no capítulo 17, quando diz que, pela tentação do mundo e de Satanás, quando nós negligenciamos os meios de graça, aqueles que são filhos de Deus podem cair, e podem ficar durante algum tempo caídos, com o coração endurecido, afastado dos confortos de Deus. Mas o que nos dá esperança, irmãos, é que aqueles a quem Cristo conquistou, eles jamais se perdem. Ainda que caiam, ainda que tombem. E certamente isso vai acontecer, irmãos, em algum momento. Mas a esperança nossa é que Deus já garantiu a nossa entrada no reino dos céus. E ainda que a gente tropece, e a pergunta não é se, mas quando vamos tropeçar. Porque isso vai acontecer em alguma hora. Que a gente não perca a esperança de que Cristo nos dá a sua mão e nos garante a entrada no reino dos céus. Ele perdoa os nossos pecados. Ele tem misericórdia das nossas vidas. Outra coisa que esse texto nos ensina é que a fé é algo individual. A gente diz isso, né? Olha, salvação individual. Mas às vezes a gente esquece disso. Mesma família, mesma criação, mesmos pais, porém corações diferentes. Os 3 filhos de Noé foram criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, ensinados na mesma palavra, mas Cã era mau, perverso. Isso significa, você pai e mãe, que você não pode salvar seu filho. Você não tem controle sobre a salvação do seu filho. Nós temos a responsabilidade de educar os filhos no caminho do Senhor, de ser exemplo para eles, de ler a Bíblia para eles e com eles, de orar por eles e com eles. Porém, a salvação a Deus pertence. Como disse Jonas, a salvação pertence ao Senhor. E às vezes os pais, quando têm filhos desviados ou filhos que não creem em Deus, às vezes se culpam. E diz, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? Porque meu filho é assim. Primeiro, é claro que sempre há responsabilidade dos pais nisso, porque os pais erram. Por melhores pais que sejam, por mais virtuosos que sejam, também erram e falham. Mas lembre-se de uma coisa, você pode ser o melhor pai do mundo. Se o seu filho não foi eleito, ele não é eleito.
e não será salvo. Isso não está nas suas mãos, não está no seu poder. E glória a Deus por isso. Porque se a salvação dos filhos dependesse dos pais, estariam todos perdidos, na verdade. Então, você que é pai e mãe, entenda isso no seu coração. Você não tem poder para salvar os seus filhos e aqueles que estão debaixo do seu cuidado. Você não pode salvar sua esposa. Você não pode salvar o seu marido. É impossível. Somente Deus pode fazer isso. Somente Cristo pode salvar. O que nós podemos fazer é pregar o Evangelho, é orar por essas pessoas. Mas o poder de salvar está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Outra coisa que esse texto nos ensina é: não exponha as fraquezas da sua família. Não faça isso. E hoje nós vivemos num mundo da exposição. As redes sociais demonstram o nosso dia a dia inteiro, praticamente. Tem pessoas que, se você olhar a rede social dela, você sabe exatamente o horário que ela acorda, o horário que ela almoça, onde ela trabalha, com quem ela está. E o que é comum? Casal briga, e aí, de repente, surge um status, surge um story, com uma indireta, bem direta. Ou um textão no Facebook, ou no status do WhatsApp. Não exponha a sua família. Se você enfrenta problemas na sua família, converse com o seu pastor, com o seu conselho, com o seu conselheiro bíblico. Abra o seu coração para um amigo de confiança, alguém que realmente ama o Senhor e quer te ajudar também. Mas não exponha a sua vida na internet, principalmente a vida da sua família e dos seus. E não só isso, não exponha os problemas da sua igreja, os problemas do seu trabalho. Nós temos que parar com isso. Nós estamos vivendo uma era que tudo a gente tem que colocar na internet, a gente tem que divulgar tudo, e não é assim. Nós vimos aqui, irmãos, que Cã foi falar para os seus irmãos sobre a nudez do seu pai, expondo o pai ainda a maior vergonha. E quando você faz isso com sua vida conjugal, ou com o seu trabalho, ou com a sua igreja, você está expondo ao ridículo a sua família, a sua igreja, o seu trabalho. Não faça isso. Busque a devida esfera para tratar das coisas. Esse texto também nos ensina, irmãos, que nós devemos buscar a moderação. Noé caiu por causa da embriaguez, e a embriaguez é excesso. E a embriaguez é condenada na palavra de Deus em muitas passagens, mas trago uma na qual o apóstolo Paulo nos deixa muito claro qual deve ser o papel do cristão. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Essa deve ser a busca de todo crente. E digo isso não somente em relação ao vinho, mas em tudo na vida. O apóstolo Paulo também diz: seja a vossa moderação conhecida de todos. Que o Senhor nos ajude nisso, que não é fácil, irmãos. E infelizmente, há muitos cristãos que caem ainda no pecado da embriaguez. É uma coisa que a gente pensa que isso não acontece, mas infelizmente acontece, sim. Esse texto também nos ensina, irmãos, que nós devemos respeitar as figuras de autoridade que Deus coloca nas nossas vidas. Nós precisamos respeitar nosso pai, a nossa mãe, que são as primeiras figuras de autoridade na vida de qualquer pessoa. Precisamos respeitar nossos irmãos mais velhos, respeitar aos pastores, ao conselho da igreja, aos oficiais. Precisamos respeitar as autoridades. Aliás, se tornou comum fazermos chacota das autoridades em nossos dias. A gente sabe que, infelizmente, nosso país tem deixado muito a desejar com relação aos nossos governantes. Mas isso não significa que nós devemos chacotear com eles, que nós devemos humilhá-los ou expô-los à vergonha de forma desnecessária. E aí eu quero ler a pergunta 127 do nosso Catecismo Maior, que diz assim: qual é a honra que os inferiores devem aos superiores? A resposta é: a honra que os inferiores devem aos superiores é toda a devida reverência sincera
em palavras e em procedimento, a oração e ações de graças por eles, a imitação de suas virtudes e graças, a pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos, a devida submissão às suas correções, a fidelidade, a defesa, a manutenção de suas pessoas e autoridade, conforme os seus diversos graus e a natureza de suas posições, suportando as suas fraquezas e encobrindo-as com amor, para que sejam uma honra para eles e para o seu governo. Nossos símbolos de fé nos ensinam o respeito e a honra às figuras de autoridade e como nós temos nos portado com aqueles que estão sobre nós em autoridade. E por fim, meus irmãos, eu concluo dizendo que nós caímos em algum momento, nós tropeçamos, mas que nunca venhamos a esquecer, meus irmãos, que a vergonha que estava exposta pelo nosso pecado, Cristo a encobriu com seu sangue. Que nunca esqueçamos disso, que ainda que venhamos a tropeçar em algum momento, e certamente isso acontecerá, mas que lembremos sempre que Cristo está conosco. Cristo nos ajudará e nos guiará até a Jerusalém celestial, onde estaremos lá juntamente com Ele para todo sempre. Amém? Vamos orar. Santo Deus, poderoso Pai, que a sua palavra, Deus, possa fazer morada em nossos corações. Ó Deus, tem misericórdia de nós e nos ajuda, Pai, a andar nos seus caminhos. E quando cairmos, Senhor, que o Senhor nos ajude e nos auxilie, que a nossa esperança não esteja em homens, mas somente no Senhor. É no nome de Jesus que eu te peço e já te agradeço. Amém.